queria agradecer primeiramente ao Empreende Brasil por esse convite, por essa oportunidade. Acho que o dia tem sido incrível, as palestras têm sido bastante inspiradoras, os palestrantes são ótimos e, de fato, é uma experiência única estar aqui hoje. Explicando um pouquinho melhor a minha posição no iFood para vocês, na verdade, embora eu seja advogado de formação, lide bastante com assuntos jurídicos no iFood, o meu papel lá acaba sendo um pouquinho mais amplo e é por isso que eu acho que esse convite fez sentido para mim, para eu estar presente aqui hoje. Então, no iFood, hoje, eu lido com assuntos de comunicação institucional, então relações com imprensa, a posição institucional da empresa frente aos seus clientes, parceiros, usuários, a sociedade em geral, assuntos de políticas públicas que envolvem tanto relações governamentais como iniciativas na sociedade civil mesmo, então criação de um ecossistema de associações entre empresas que possam ter interesses comuns e que de fato se ajudem, porque os desafios não são pequenos aqui no nosso dia a dia no Brasil. Lido com assuntos agora de compliance e compliance de privacidade de dados também, que é um assunto bastante novo, e com assuntos jurídicos mais estrito senso, então M&A, societário, contratos, contencioso e assim por diante. Mas, para deixar vocês tranquilos, a ideia hoje não é que a gente fale aqui, nem que a gente tenha uma aula de riscos do ponto de vista de administração de empresas e muito menos que isso sejam que a gente aborde apenas riscos jurídicos aqui. O que eu pensei para a gente ter uma conversa bastante produtiva e uma meia hora que seja interessante para todos nós é contar um pouquinho da história do iFood, como a empresa foi constituída, quais foram os momentos pelos quais ela passou, e como a gente chegou até aqui hoje. Então, os desafios enfrentados, as crises enfrentadas, as decisões difíceis que tiveram que ser tomadas, para que a gente possa ver na prática como esses riscos que muitas vezes a gente ouve falar se materializam de verdade e como a gente tem que ter um poder de reação, um poder de preparação para que as empresas, as startups, elas possam sobreviver. Existem N estudos que mostram que, num prazo de 5 anos, mesmo em países desenvolvidos como os Estados Unidos, mais de 50% das startups fecham as portas, seja porque o modelo de negócio não funcionou, seja porque as empresas foram à falência. Então, esse é um assunto que é importante para todos nós, e num país em que muitas vezes o cenário econômico, o cenário político, ele é inconstante, a gente tem muitas vezes ordenamentos jurídicos, legislações que são bastante fora do nosso contexto atual, pensadas em outra realidade, às vezes ainda é mais desafiador constituir um negócio, tirar uma ideia do papel aqui. E para a gente dar início a essa conversa, eu pensei em apresentar um pouco, primeiramente, o iFood para vocês. E nada melhor do que isso de ouvir dos próprios funcionários do iFood o que é a empresa, o que ela faz hoje, qual que é o nosso propósito. Então, eu vou passar um videozinho para vocês, espero que vocês gostem. Comecei no iFood, realmente estava saindo da faculdade, escolhi a Cook. Eu vim do restaurante web em 2009. Antes de ir para o iFood, eu acabei trabalhando em São Paulo, morando em Campinas ainda. 12 anos trabalhando em buffet, nunca tinha trabalhado nisso. Eu achava, sinceramente, que não ia dar certo. Naquela época, a gente tinha um delivery de pizza só. Imagina contar para o meu pai, né? Ele super querendo que eu fosse para uma multinacional. E eu falei, não, mas eu vou trabalhar na empresa de delivery, que faz delivery para restaurante que não tem delivery. E foi uma época difícil, porque fazia contabilidade, fazia o fechamento, até tudo, porque eram 4 pessoas. Era um time muito pequeno com um sonho muito grande. Na época eu estava trabalhando numa multinacional muito grande, tinha salário legal, só que tinha pouca qualidade. Não via como aquilo ali estava contribuindo para a vida das pessoas de fato. Eu não me via presa a um local só. Só que aí, com o andar das coisas, eu fui, acho que conquistando
o pessoal, assim como eles foram ganhando minha confiança também. Foi quando minha filha nasceu, e aí veio uma vontade de ficar mais próximo, né? E aí eu acabei vindo para o iFood. E já tem 9 meses que eu estou aqui, sem intenção de sair agora. Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem? Se você pegar em 2009, tinha um escritório lá que à tarde você não podia ter reunião, porque à noite tinha um bar e fazia churrasquinho ligado à tarde, então você não podia chamar as pessoas, porque era aquele cheiro horrível, né? Mesmo depois do lançamento do iFood, você ainda conseguia fazer pedido por telefone. Mas quando a gente cortou o telefone, surgiu uma senhorinha que ela dependia do Facebook, do telefone para viver. Por um tempo, até a gente conseguir resolver, a gente passou um telefone interno de uma pessoa da iFood, ela ligava para essa pessoa fazia o pedido no site e mandava entregar na casa dela. Aprende a usar o iFood. Não dava para falar isso, né? Eu quero saber qual é a graça. Eu quero só saber qual é a graça de vocês. Todo dia é assim, eles entram, bom dia para todos, e bom, a ordem é essa. Venha pedir a bênção. Só tem jovens, eu sou mais velho daqui. Todos na área de política, na contabilidade, na RH, o pessoal está sempre pronto para me ajudar. E eu tenho muito carinho por eles. Se a gente não tivesse todo mundo remando junto, a gente não chegaria onde a gente chegou. Todo mundo aqui tem uma vibe de compartilhar muito conhecimento, de trabalhar junto. Isso eu acho que garantiu também com que a gente crescesse rápido. Não esqueço desse dia. A primeira pessoa que me dava parabéns era a minha mãe, que há 7 anos eu não vejo isso. Aí no dia do meu aniversário eu achei que ia ser, parabéns pra você, um bolinho aqui, beleza. Quando eu olhei pra lá, eu vi a empresa descendo. Não foi 1, 2, minha coisa, foram todos. É um dia que eu não vou esquecer. Quando era lá atrás, né, eu falava, quando você trabalha no iFood, o que é o iFood, né? Antigamente falava, eu vou pedir um delivery, né? Hoje eu vejo muitas pessoas falarem, eu vou pedir um iFood. Isso me deixa muito feliz. Muito feliz mesmo. Daqui 20 anos, a gente vai poder ler que teve uma empresa de tecnologia no Brasil, que nasceu, que cresceu e que, se tudo der certo, dominou o mundo. Agora é só um fio. Só se segurar e ir no ralo do poder. Isso vai subir. Agora é com vocês, meninada, aí que vocês eu atrás. Bom, esse é o iFood. Esse vídeo, em pouco menos de 5 minutos, ele resume com bastante precisão quais são os valores e quais são os objetivos da empresa, o que a gente valoriza, o que a gente considera importante. Então, embora seja uma empresa de tecnologia, o iFood é formado por seus funcionários, por suas pessoas, por seus colaboradores. E sem eles, a gente não conseguiria acompanhar o crescimento do nosso mercado, os desafios que a gente tem e tudo que a gente tem para tirar do papel para realizar lá. Então, um dos nossos primeiros desafios e um dos nossos riscos que a gente enfrenta todos os dias lá, de fato, é contratar pessoas qualificadas, que tenham a cultura da empresa, que consigam tirar os desafios do papel na velocidade que a gente precisa e que a gente consiga manter esse clima de descontração de uma empresa cool, de uma empresa legal, uma empresa parceira para se trabalhar. O segundo valor que está muito presente nesse vídeo é de fato a paixão pelo negócio. Você vê que as pessoas de fato elas vivem o iFood, vivem os desafios da empresa, vivem os problemas dos clientes. Então, aquela história de ter na mudança do mundo offline para o mundo online uma senhora que não conseguia mais fazer pedido porque ela não sabia usar a internet e ter alguém dentro da empresa que se dispunha a atender a ligação dela, entrar no site e fazer o pedido para que ela recebesse a comida, para mim é incrível. Acho que o outro valor que está muito presente aí é a simplicidade. Então, a gente tem problemas
super complexos para se resolver lá dentro do iFood. Resolver problemas de logística no Brasil não é fácil. Logística para restaurantes em que tem uma demanda em tempo real, que é flutuante, e muitas vezes não tem oferta de mão de obra para aquele momento. São problemas super complexos e a gente tem soluções tão simples para lidar com esses problemas. Então, a simplicidade é um valor que a gente verdadeiramente leva em prática lá. E o empreendedorismo dos funcionários, que todos lá têm sua autonomia para tomar suas decisões, não é uma empresa hierarquizada, cada um pode falar o que pensa e assim por diante. Mas voltando um pouquinho no tempo e lembrando como que foi o começo do iFood, o Brasil ele tem uma particularidade quando a gente fala de delivery de comida, né? O mercado de pizzarias aqui no Brasil, na verdade, ele criou uma cultura de delivery no nosso país que ela é muito maior do que a gente vê em diversos outros mercados do mundo. Então, o brasileiro, desde sempre, ele teve o hábito, no seu domingo de noite, de reunir a família e, ao invés de sair para jantar ou de cozinhar em casa, de pedir uma comida na pizzaria do bairro. Então, isso foi essencial para nós, porque nós não tivemos que criar uma cultura de delivery aqui no país. Isso não é necessariamente verdade para os outros mercados em que a gente atua. Então, um dos primeiros pontos, um dos primeiros riscos quando a gente fala de constituir, de criar um novo negócio, é saber se de fato há um mercado para aquele produto que você pretende desenvolver, pretende oferecer. Se ninguém está interessado naquela sua solução, de nada vai adiantar você ter o melhor produto do mundo. Para dar um exemplo disso, para trazer isso um pouquinho mais para o mundo concreto, o iFood recentemente foi para o México. Então, nós temos uma operação que é super, que cresce num ritmo exponencial, que é super importante para nós, mas o desafio lá foi totalmente diferente do desafio que nós tivemos aqui, porque essa história da pizzaria não existia lá. Então, o mexicano ele tem o hábito, na verdade, de descer para comer comida na rua, inclusive, muitas vezes nem tanto no restaurante. Então, a nossa estratégia de marketing, de mercado lá, foi primeiro criar no mercado local a consciência de que existe a possibilidade de ter na sua residência, no conforto da sua residência, a comida com aquela qualidade que você recebe ou no seu comerciante da sua rua ou no seu restaurante preferido, para daí então a gente conseguir alavancar o negócio. Então, se a gente não tivesse a compreensão do mercado em que a gente estava entrando, provavelmente a gente queimaria rios de dinheiro lá e a gente não teria o crescimento esperado. No caso do iFood aqui no Brasil, o que aconteceu foi o seguinte: embora tivesse essa cultura de delivery, o iFood nasceu como uma empresa offline. Então, na verdade, a Simone, que é aquela diretora comercial nossa ali, como ela mencionou, primeiro nome do iFood era DiscCook. E a DiscCook, o que era? Era uma empresa que tinha um call center, ou seja, uma operação super cara, com problemas trabalhistas complexos de serem resolvidos. Ela tinha um caderninho, então que era basicamente um cardápio ou informações dos restaurantes que eram parceiros da DiscCook. Esse caderninho era distribuído nas casas das pessoas, como se fosse aquele panfletinho do restaurante que vocês recebem muitas vezes na rua. Então tinha um esforço de distribuição que não é fácil de ser resolvido também. E as pessoas ligavam para o call center da DiscCook para que a DiscCook pudesse organizar o pedido no restaurante e a entrega até a casa. Esse modelo é um modelo que funcionou muito bem no final da década de 90, começo dos anos 2000, mas não é um modelo escalável. Não dá para você levar essa operação tão complexa para o Brasil inteiro. E aí voltamos ao valor que eu mencionei ali do livro, que dá simplicidade. Não existe uma forma mais simples de resolver o problema de delivery dos restaurantes no Brasil e que seja mais otimizada e que seja escalável. Qual foi a decisão dos fundadores do iFood na época? Vamos olhar para o mercado e ver o que as pessoas estão fazendo. A gente estava num momento de pulverização de internet no mundo como um todo, não só no Brasil. Ainda não existiam os smartphones, como a gente tem hoje, celulares que são computadores, né, na verdade, nas palmas das nossas mãos. E o que eles decidiram fazer? Vamos pegar um avião, vamos lá para a Dinamarca, onde a gente escutou que tem uma empresa que está fazendo o que o iFood faz aqui hoje, mas na internet,
e vamos aprender com eles. E vamos ver se esse mercado, de fato, não é replicável no Brasil. E quando o iFood fez isso, o que ele fez, na verdade? Ele tinha um risco do seu modelo de negócio morrer ou ficar muito pequeno, concentrado a grandes centros, a operações de fato que davam conta, né, que atendiam aquela demanda do call center, e passou a ter um mercado como esse aqui, ó. O 5º maior mercado do mundo para delivery online de comida. Quando a gente quando a gente expandiu os nossos limites, quando a gente estudou o nosso mercado e quando a gente resolveu adaptar o nosso modelo de negócio para uma realidade que a gente acreditava que ia ser a prevalecente, a gente, na verdade, tomou a decisão mais acertada e mais determinante para o futuro da companhia. Então, de nada adiantaria lá no passado a gente ter o melhor call center do mundo se o mundo caminharia para isso daqui. Então, foi essencial que a gente enxergasse, soubesse ler o que estava acontecendo e que a gente não tivesse uma visão limitada pela nossa confiança no nosso produto. Tomada essa decisão, isso foi por volta de 2006, o iFood demorou ainda 5 anos para tirá-la do papel, porque a Tski demandava muito tempo, muitos recursos, e de fato não dava para você inovar dentro daquela estrutura ultrapassada, daquela estrutura rígida da Tski. O que o iFood optou por fazer? Então, a primeira decisão da empresa foi, vamos captar um investimento junto a empreendedores que tenham a cultura da empresa e que queiram investir em tecnologia no Brasil, e vamos fazer uma cisão da Tski. E a gente tira as pessoas daqui e a gente se dedica verdadeiramente a esse projeto. A gente separa a área de inovação da área de operação. E foi, novamente, mais uma decisão acertada lá atrás dos fundadores da empresa. Souberam ler o mercado, souberam ler as limitações que as equipes tinham naquele momento, foram buscar ajuda de pessoas com experiência e, em 2011, tiraram o iFood do papel. Então, a gente já passou aí, talvez pelo primeiro grande risco que as empresas enfrentam, que é se vai haver ou não um mercado consumidor para aquela solução que elas querem oferecer, para aquele produto que elas querem desenvolver. Passado esse primeiro desafio, o que aconteceu aqui? Em 2011, quando o iFood captou o investimento, separou o iFood da Tski, colocou um monte de empreendedores, de funcionários jovens que queriam inovar ali, deu dinheiro para essas pessoas. Essas pessoas não tinham experiência suficiente, não tinham maturidade profissional suficiente, talvez, contrataram um monte de funcionário, quiseram ir para o Brasil inteiro de uma única vez, e de 2011 até 2012, meio de 2012, o dinheiro tinha acabado. E aí vem o segundo risco que as empresas, o segundo grande risco talvez que as empresas normalmente enfrentam, que é não ter dinheiro. E o que você faz quando você não tem dinheiro? Demissões em massa de pessoas, reformulação total da estratégia, definição se o empreendedor que estava à frente do negócio deveria continuar ou não, se o investidor atual faria um novo aporte, se eles deveriam buscar um novo parceiro no mercado. De fato, a faca estava no pescoço do iFood naquele momento, a empresa estava em vias de fechar as portas, novos concorrentes estavam aparecendo no mercado, porque o mercado, como a gente viu, era um mercado de 5 bilhões de dólares, de 4 bilhões e meio de dólares, com um monte de empresas e investidores interessados em abocanhar uma fatia desse valor. Qual que foi a decisão do iFood? Vamos trazer para dentro de casa não mais um investidor puramente financeiro, que vai nos dar o dinheiro e a gente vai ter que desenvolver aqui dentro a solução. Vamos trazer um parceiro que consiga nos ajudar a modelar o negócio, a criar controles, criar rotinas, criar
processos dentro da empresa e que vai nos ajudar, de fato, a reverter esse cenário de caos que tinha se instaurado naquele momento. E foi quando, em 2013, o iFood trouxe a Movile. E a Movile é uma das empresas pioneiras no investimento de tecnologia no Brasil. É uma empresa que já tinha passado por muitos desafios envolvendo mensageria, SMS de celular, e que estava buscando se reinventar também naquele momento. E a Movile trouxe para o iFood conhecimentos e metodologias que eram, na verdade, já muito testados no mercado e que o iFood estava fechado para eles. Um erro muito comum quando a gente fala de investimento de tecnologia, a gente tem escutado, eu tenho lido muito sobre isso e tenho escutado essa frase recorrentemente em reuniões, é de que o empreendedor de tecnologia, ele via de regra, quer ter uma solução que seja disruptiva, que de fato vai mudar o mundo e vai fazer com que as coisas saiam do status atual delas e vá para um novo patamar. Então, o que existe hoje não funciona. O que o empreendedor de tecnologia quer é que a solução dele seja a definitiva e que substitua o que existe hoje. Com essa visão de disrupção do empreendedor de tecnologia, ele tende a achar que, de fato, tudo que existe hoje não funciona. Quando o mundo não é bem assim. E o mundo não é bem assim em diversas áreas. Quando a gente vai para os riscos jurídicos do negócio, você ignorar regras que talvez sejam antigas, mas que estão vigentes e que estão em vigor, pode colocar o seu negócio a perder. Você querer criar do zero um negócio novo, quando milhares de pessoas já passaram pelo mesmo problema que você já teve no passado, milhares de pessoas já acharam soluções para as suas dificuldades, no mínimo improdutivo. E aí foi nesse momento, quando o iFood resolveu novamente se abrir para o mercado e novamente trazer conhecimento externo para dentro da empresa, que o negócio decolou. Então, o que a Movile trouxe para a gente, por exemplo? A Movile trouxe uma cultura de meritocracia. Então, a gente passou a ter um ano fiscal mais bem definido, a gente passou a ter metas que eram trimestrais e resultados que eram acompanhados também trimestralmente. Então, como a empresa estava no começo, ainda era muito fácil medir os resultados que estavam sendo atingidos pela empresa, e se fosse necessário mudar ali de rota para corrigir algum erro, a gente tomava uma decisão em tempo. Então, se a gente está investindo num determinado tipo de marketing, esse marketing não está trazendo o retorno necessário em 3 meses, e a gente já está antecipando que a gente vai ficar sem dinheiro daqui a 6 meses, vamos corrigir a rota, vamos revisitar. Não vamos esperar o caixa acabar de novo para a gente verificar se as decisões lá do passado foram acertadas. A gente começou a premiar as pessoas que estavam entregando bom resultado na companhia. Então, não é que as metas eram colocadas no papel só para controle e para cobrança dos funcionários. Não, as metas passaram a ser também utilizadas para bonificações, para promoções. Que mais? Que a Movile trouxe também uma cultura de inovação, no sentido de que o iFood deveria pensar sempre muito grande. Se o iFood quisesse ser, de fato, a empresa líder desse mercado, o iFood deveria sair ali daquele mundinho de São Paulo e Vila Olímpia e pensar maior, como ter um produto que vá funcionar no Brasil inteiro. Trouxe investimentos relevantes de tecnologia. O nosso diretor comercial passou a ser o diretor de marketing, desculpa, passou a ser um engenheiro da Movile. Então, ele trouxe toda uma visão de cálculos mesmo, de como medir retorno dos investimentos em televisão, de como medir retorno dos investimentos em internet. Isso foi determinante para nós. E feito tudo isso, a gente se perguntou qual que é o próximo estágio, né? Para onde a gente vai agora? Naquele momento, o iFood tinha 2 grandes concorrentes, que era a Restaurant Web e era a Hello Food. Como a gente se diferencia desses concorrentes? E aí veio outra decisão acertada, a iFood olhando para o mercado, ao invés de ficar olhando só para dentro de si mesmo, e falou, qual que é o futuro da internet no mundo, no Brasil? As pessoas vão continuar usando a internet
dos seus computadores, dos seus desktops, dos seus notebooks ou não. Então, em 2007, se eu não me engano, ou 2006, foi a data de lançamento do primeiro iPhone, já se falava em celulares inteligentes, e o iFood apostou que, não, ao invés de desenvolver um website que fosse o estado da arte, a gente deveria focar nossas iniciativas num aplicativo para esses celulares. E quando a gente tomou essa decisão, a gente novamente saiu na frente dos nossos competidores, a gente preparou um produto antes de todos eles, e quando o mercado se voltou para os celulares inteligentes, a gente já estava preparado. Então, olhar para o que está acontecendo ao nosso redor é essencial, ou senão o mundo muda e você fica para trás. E numa época, num período em que as coisas de fato mudam a todo momento, esse é um risco que a gente não pode se permitir correr lá no iFood. Feito isso, outra decisão que a gente passou a tomar foi qual de fato, eu falei aqui em 2 concorrentes, né, mas qual de fato era o concorrente do iFood naquele momento? Será que o concorrente do iFood eram aquelas empresas ou ainda era o modelo antigo de se pedir comida que era por telefone? E a gente falou, não, a gente precisa ter uma estratégia para comunicar às pessoas de que o mundo está mudando e de que elas não precisam mais gastar 10 minutos para pedir uma pizza por telefone. E foi aí que a gente falou, como a gente faz isso? Propaganda em canal de televisão aberto. É a melhor forma de atingir o maior número de pessoas possível. Vamos fazer isso. Ninguém pensava em fazer isso naquele momento. Era muito caro, a gente teria que chamar a capital de novo dos nossos investidores. E a Movile foi lá para a gente e falou, não, façam. Mais do que isso. Vocês estão pensando em fazer uma campanha aqui, outra ali? Não, vocês vão fazer o primeiro anúncio no Fantástico. E aí a gente foi, captou, contratou o Fábio Porchat, e a partir daí a gente começou massivamente martelar na cabeça das pessoas de que, olha, existe uma solução mais prática, mais eficiente, que vai te trazer mais opções, você não precisa perder seu tempo falando com a Judite no telefone. Era isso. E, novamente, a iFood saindo na frente, pensando na frente dos seus concorrentes e tomando uma decisão que foi determinante para o futuro da empresa. E aí, eu gosto de mostrar esse gráfico aqui, porque eu escuto muitas vezes no mercado, e escuto até das autoridades com quem eu converso de vez em quando, que o iFood cresceu porque ele comprou essas empresas aqui, porque ele dominou o mercado brasileiro via aquisições. Olha a quantidade de decisões que foram tomadas pela empresa antes que essas aquisições começassem a acontecer e que foram tão determinantes ou mais para explicar o sucesso do iFood. Então, comprar concorrentes foi importante? Foi importante. Mas mais do que isso, foi ter entendido qual era o nosso mercado consumidor, foi ter trazido investidores com know-how e com expertise para nos ajudar a tomar as decisões corretas na empresa, foi ter se antecipado às demandas de mercado, e muitas vezes, se antecipado aos nossos concorrentes, e ter uma estrutura, um produto pronto pelo mercado, aceito pelo mercado, com uma eficiência incrível, e que foi, a partir dali, escalável e nada mais parou o iFood. De 2014 a 2016, o iFood fez sim diversas aquisições, foi para o Brasil inteiro, trouxe mais empreendedores para dentro da plataforma. Então, quando perguntavam para a gente o que você olha numa empresa, o iFood fez 6, 7 aquisições ao longo de 2 anos. O que o iFood procura quando ele decide comprar, fazer um investimento relevante num competidor regional desses? A nossa resposta era muito simples. Olha, o produto eu já tenho. Eu não quero o produto desses concorrentes. A carteira de clientes, se eu quiser entrar nesses mercados com capital, se eu quiser chamar recursos de um investidor novamente, eu faço. Mas não, a gente queria na verdade, a gente queria a cabeça, a inteligência, o empreendedorismo dos fundadores desses concorrentes nossos ali, de gente que estava nos seus próprios mercados tentando fazer o que a gente queria fazer em âmbito nacional. Então, quanto melhores pessoas a gente trouxesse para dentro da empresa, melhor.
mais fácil e mais rápido seria para nós chegarmos no nosso objetivo. E aí, o que aconteceu foi que de 2014 a 2016, o iFood comprou algumas empresas no Brasil, comprou empresas na Argentina, comprou empresas na Colômbia, comprou empresas no México, e resolveu se internacionalizar e, de fato, ir para o próximo patamar. Feito tudo isso, o iFood, que era no começo uma empresa de 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas, em 2016 já tinha 200 funcionários. Hoje, 2018, a gente tem mais de 800 funcionários. Como que você cresce nessa velocidade e não perde a essência da empresa? Como que você cresce, como que você vai para outros países com a sua marca, com o seu nome, que deu tanto trabalho para construir, para criar valor em cima dele, trazendo pessoas que não estavam ali desde o início e não perde essa essência. E a forma que a gente encontrou de fazer isso, porque esse é um desafio que a gente vê muitas vezes no mercado, foi ter um propósito e valores claros, definidos e inegociáveis. Um dos investidores da Movile, da acionista do iFood, da controladora atual do iFood, é o Jorge Paulo Lemann. É o Jorge Paulo Lemann, o Marcel Teles, o Beto, são o pessoal da 3G da Ambev. E a gente buscou também um dado momento, quando a gente pensou em internacionalizar o grupo, vamos falar com quem já fez isso antes? O iFood não é a primeira empresa que vai expandir seus negócios para outros países. E vamos pedir qual que seria o conselho que eles nos dariam, o único conselho, se eles pudessem nos dar, qual seria esse nesse momento de expansão? E a resposta do Marcel Teles num evento, numa conversa ali na Movile, foi clara e simples. Valores são inegociáveis. Então, defina quais são os valores que a empresa quer e só traga pessoas que sejam aderentes a esses valores. Não importa, pode ter a formação que for, pode ser inteligente, pode ser o melhor executor do mundo. Se aquela pessoa não tiver o valor que você prega e o valor que você valoriza, ela não serve. Isso vale para o presidente do iFood no México, isso vale para o diretor financeiro do iFood no Brasil, isso vale para o estagiário do time jurídico. E para trazer esse senso de união, a gente passou os últimos anos reformulando a nossa estratégia de mercado, reformulando o que a gente gostaria de fazer, e a gente chegou nesse propósito aqui. Então, se você perguntar para todo mundo no iFood hoje o que eles estão fazendo ali dentro, eles sabem que eles estão revolucionando o universo da alimentação no Brasil para uma vida mais prática e saborosa. E prazerosa, né? E o que a gente busca como eu posso colocar isso de uma forma simples? Do lado dos nossos parceiros restaurantes, trazer profissionalização, trazer menos informalidade, trazer conhecimento para que eles possam gerir os seus negócios, porque se eu fortaleço meus parceiros, eles geram mais negócio na minha plataforma e geram mais receita para mim. Se eu trago mais opções para os meus usuários, eles trazem mais pedidos para os restaurantes, mais pedidos para mim, mais volume de negócios para o iFood como um todo, e todo mundo fica feliz e todo mundo cresce junto. E como resultado de todas essas medidas que nós tomamos no passado, eu queria mostrar alguns números para vocês que são reflexos dessas decisões. E como uma estratégia bem pensada, bem definida, ela é matadora quando a gente fala de riscos. Então, hoje o iFood, ele tem, como eu mencionei para vocês, mais de 800 colaboradores, 4 escritórios. Então, ele tem um escritório em Osasco, tem um escritório em Jundiaí, tem um escritório em Campinas, tem um escritório em Rio de Janeiro, todos com a mesma ideia, o mesmo design, o mesmo propósito. A gente mantém a cultura de startup e a gente ainda deixa as áreas de inovação separadas das áreas de negócios para que os times que se dedicam à inovação possam fazer somente aquilo e não possam estar amarrados ao dia a dia, à burocracia, ao volume de negócio da empresa. A gente foi para o país todo. É difícil pensar em uma cidade hoje no Brasil que não tenha o iFood. A gente foi para a América Latina, a gente se tornou o maior player de delivery da América Latina.
como a gente gosta de falar, a gente se tornou a maior food tech da América Latina, e sempre pensando com paixão, responsabilidade, simplicidade e com um senso de união e de fazer as coisas juntos. Então, sem esses valores, não serve para estar dentro do iFood. Além disso, para mostrar como a gente manteve a nossa cultura de inovação dentro da empresa, a gente continuou com aquele modelo inicial de marketplace do iFood, então de basicamente ser uma vitrine para que os restaurantes pudessem expor os seus cardápios, os seus produtos, mas a gente optou por adotar soluções que aumentassem o faturamento dos restaurantes, solucionassem problemas de gestão dos restaurantes, o que fez com que hoje, nos nossos análises, a gente chegue à conclusão de que os restaurantes chegam a aumentar em até 50% o volume de faturamento deles depois que entram no iFood. A gente passou a trazer soluções de logística mesmo para os restaurantes. Então o iFood foi até o Vale do Silício, fez um movimento que é normalmente oposto ao que acontece no mercado de capitais. Então, ao invés de uma empresa dos Estados Unidos vir aqui nos comprar, a gente foi até os Estados Unidos e comprou uma empresa norte-americana para trazer a solução de logística deles para o Brasil, para que os restaurantes que até então não tinham estrutura própria de delivery pudessem entregar os seus pedidos em até 35 minutos para os usuários. A gente criou uma plataforma que não mais buscava só conectar os restaurantes aos seus clientes, mas que conectasse os restaurantes aos seus fornecedores. Então a gente percebeu que o iFood tinha ali, na verdade, dezenas de milhares de restaurantes na sua base e que nenhuma outra empresa no Brasil tinha tantos restaurantes assim. Então a gente passou a negociar em nome dessas dezenas de milhares de restaurantes. Então, um restaurante que hoje compra uma embalagem no iFood, ele paga um preço muito menor do que ele pagaria no mercado. O iFood recentemente investiu numa empresa de finanças para que a gente possa oferecer soluções financeiras para os nossos parceiros restaurantes, porque a gente sabe que muitas vezes eles não conseguem crédito no mercado, que eles têm uma estrutura pouco sofisticada do ponto de vista financeiro e que o banco não está interessado neles. Então, que a gente tem um mercado imenso para atingir ali. E tudo isso sempre pensando com aqueles ensinamentos do começo dessa apresentação. Então, olhando sempre para o mercado, pensando se existe um mercado de fato consumidor para a nossa solução, pensando no que outras pessoas já fizeram, se cercando de pessoas boas e sempre tomando decisões bem informadas, bem educadas e bem estruturadas. Hoje, um usuário do iFood é capaz de encontrar mais de 20 tipos de culinária, o que é maravilhoso. Você saiu daquela marra da pizza, daquela marra da comida chinesa, você pede comida tailandesa, você pede comida japonesa, você pede comida árabe, não tem mais limitações. E o mercado como um todo cresce junto conosco. Então, espero que nesses poucos 30 minutos, vocês possam ter visto como o iFood tem buscado encarar os seus riscos, tem se antecipado aos seus problemas e tem vencido essa guerra, que é uma guerra diária de sobreviver no Brasil, com tanta competição, com tanta oportunidade e com tanto desafio pela frente. Obrigado.